E só lembrando que sempre me pareceu coerente a ideia de que a maldade do rei tenha se florescido através de um espírito maligno, ou tenha possuído através de seu reinado, ou pelo menos quando seu corpo foi dilacerado. Mas foi aí que me ocorreu. E se o rei não precisasse ter uma entidade em seu comando? E se o próprio rei fosse a entidade, como o próprio jogo deixa relativamente claro isso? E podemos ir mais a fundo, dizendo que o rei provavelmente tomou o castelo principal do início do jogo à força há muito tempo atrás, visto os confrontos políticos que poderiam ser relativamente comuns para a época do jogo, e até porque eu acho difícil ele ter construído um castelo com a mesma arquitetura do Castelo da Lua. Dito possíveis feitos do rei, tanto imorais como possíveis torturas, uma antiga tomada de poder, ou até mesmo um morticínio feito no último capítulo, entremos agora na parte principal do vídeo, que é entrar na mente do rei através de Maquiavel. Claro que eu não vou entrar em uma análise das diversas interpretações das escrituras do autor, ou na viabilidade prática das frases do Maquiavel, mas eu vou estar somente citando algumas correntes de pensamento que podem ter sido usadas de alguma forma para a criação do personagem do rei. Por exemplo, pegando a máxima que diz: crueldades bem praticadas, se é que pode se dizer bem do mal, são feitas de uma vez só. Mal usadas são as que, ainda que a princípio sejam poucas, em vez de se extinguir, crescem com o tempo. Ou seja, quando você tiver que fazer algum bem, faça aos poucos, porque o favorecido fica alegre e grato a você várias vezes. E quando você tiver que fazer algum mal, faça de uma só vez, até porque será uma dor intensa, mas apenas uma. Dito e feito pelo rei ao dizimar todo o castelo do passado de uma vez só. Porém, um erro pode o afetar, como o próprio Maquiavel diz: não se pode chamar de valor assassinar seus cidadãos, trair seus amigos ou faltar com a palavra dada. Essas atitudes podem levar à conquista de um império, mas não à sua glória. Então podemos dizer que entramos aqui no limite do poder, em que dado tal objetivo de reinar seja corrompido pelos seus próprios atos. Com outras palavras, talvez para os governantes possa não haver um limite moral em suas ações, mas sim um limite através da sua própria consciência. Na descrição vou colocar alguns estudos em que indicam que tais ações governamentais não só afetam a empatia, mas causam certas lesões cerebrais. Mas por esse vídeo cabe dizer que, para os governantes, permanecer no topo é, então, o problema clássico de ser ou não ser.